Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estou aqui, né, você vê um lugar diferente, estou em Curitiba. Eu vim para um evento de segurança na CIRN, lá em Rio Negrinho. A gente teve um workshop de segurança de trabalho lá maravilhoso. E eu aproveitei para passar aqui em Curitiba, conversar com alguns colegas e tive a felicidade, né, de, através do Valério Wagner, ter chegado aqui no nosso brother Tiago Monteiro, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Vocês ficam aí, né? Doido para perguntar coisa para o auditor fiscal? Agora eu vou ter a chance aqui. Talvez sua pergunta vai aparecer aqui, hein, professorista? Fica de olho aí. Tiago, obrigado já pela presença. Obrigado a você, Nestor. Se você quiser falar um pouquinho sobre a sua carreira aí, como é que você chegou na Auditoria Fiscal do Trabalho, fica à vontade. Pode abrir o coração, meu filho. Pode abrir. Obrigado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com o seu público. É sempre um motivo de grande satisfação a gente poder compartilhar um pouco, né, da nossa carreira de auditor fiscal do trabalho, quais são os desafios que a gente encontra, os obstáculos, enfim, falar um pouco da nossa carreira. Eu entrei na Auditoria Fiscal do Trabalho em 2007, lá já se vão 15, 16 anos, né? Nesse lapso de tempo aí, consegui trabalhar em praticamente todos os projetos relacionados à saúde e segurança do trabalho, né? Comecei minha carreira como auditor lá na Bahia. Na Bahia a gente desenvolveu um trabalho, né, no ambiente rural, a gente fiscalizava a região que eu atuava, tinha muito... A parte de madeira era muito pesada, então a gente atuou bastante nessa área. Trabalhei também no interior de São Paulo, trabalhei no interior do Paraná e há aproximadamente 10 anos estou aqui em Curitiba, né, onde atualmente exerço o cargo de coordenador de alguns projetos relacionados à saúde e segurança do trabalho, né? E estou aqui à disposição para conversarmos, tirarmos as dúvidas que forem aparecendo. Legal, maravilha. Quando a gente fala sobre a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela possui uma peculiaridade, né? O auditor fiscal vem através de concurso público. Esse concurso público é aberto para todas as pessoas que têm um curso superior. Então, logicamente, você tem profissionais que vêm de mais variados tipos, né? Tem o cara que é veterinário, tem o cara que é médico, tem o administrador, tem o historiador, tem o matemático, tem o químico, uma gama enorme de gente. Que mesmo depois de passar no concurso e às vezes fazer aquela formação, né, mesmo assim ele vai trazer traços da experiência de vida dele, claro, que acaba influenciando na forma como ele vai fiscalizar as empresas. Por isso, a gente tem uma amplitude muito grande da formação e a gente tem alguns auditores fiscais que acabam, às vezes, até pedindo coisa que não está na legislação porque ele acha que deve ser assim mesmo. Vou dar um exemplo para você aqui. A antiga NR9, ela pedia para a empresa elaborar o PPRA e, pelo menos uma vez ao ano, ela faria a análise global. O que a maioria dos auditores fiscais pedia? Eles pediam um PPRA anual. De novo, a norma pedia um PPRA e anualmente a análise global. E os colegas, infelizmente, pediam a elaboração do PPRA anual, o que acabou fazendo com que a análise global, que deveria ser uma ferramenta de aferir a qualidade, fosse perdida, fosse jogada no lixo. E as empresas acabavam todo ano elaborando o mesmo PPRA ali, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V e não melhorava a sua gestão. Será que essa amplitude vindo dessas pessoas de várias áreas, será que isso bloqueia a qualidade? Será que tem como diminuir esse bloqueio? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que pelo contrário, Nestor. Eu acho que a amplitude na formação dos auditores reflete a amplitude, né, a diversidade de atividades que nós temos na nossa sociedade, né? A auditoria fiscal, ela tem uma gama enorme de setores econômicos a serem auditados, né? Então, é salutar, é conveniente que o concurso busque termos, né, as mais variadas formações, os mais variados pontos de vista, né, para que, a partir do momento que o profissional passe num concurso, estude para aquele tema, passe por um curso de formação, né, venha a começar a se desenvolver como auditor fiscal do trabalho, é importante que ele traga essas características da sua formação, porque muitas vezes pode vir a ser importante em algum ponto de vista, né, alguma situação que
Se fossem todos, eu sou engenheiro, se fossem todos formados como engenheiros, pode ser que o nosso viés, né, nosso ponto de análise fosse um tanto diferente. Então, acho que é importante essa troca, né, essa troca de experiências, pessoas humanas, pessoas exatas, enfim. Eu acho que é mais um reflexo da sociedade, é mais um reflexo da enorme gama de atividades econômicas que a gente tem num país continental como o nosso, né? Então, eu só vejo vantagens nessa pluralidade, né, de experiências que só um concurso como o Auditor Fiscal do Trabalho consegue proporcionar. Legal. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Sabino e ele me disse que ele vai nessa mesma linha sua. Ele falou que essa pluralidade, né, essa diversidade faz com que, às vezes, um auditor fiscal vai na empresa e vê uma coisa e outro auditor fiscal vai e complementa aquela fiscalização, vendo algumas coisas que o primeiro auditor não viu. Eu achei que realmente faz sentido. Sim, isso, né? E tem muito, a maioria das ações fiscais, elas são realizadas em equipe, né? E essa equipe, o interessante, a gente sempre procura mesclar, né, auditores com vivências, com formações diferentes, para que tenham esse ponto de vista diferente, para que conversem, enfim, tomem a melhor decisão, né, ouvidas as duas partes, ouvidas quantas partes forem necessárias, para que seja a decisão mais justa, mais ideal para aquele momento, né? Bom, se um auditor fiscal autuar uma empresa e aquela empresa se sentir injustiçada, tem como a pessoa recorrer da fiscalização? Tem. As empresas elas podem recorrer tanto administrativamente como judicialmente, né? Então, o auditor... Administrativamente seria recorrer por a própria auditoria fiscal. Exatamente. Então, assim, o auditor fiscal ele é obrigado, por lei, a cada irregularidade que ele constatar no local de trabalho, ele é obrigado a lavrar uma auto de infração. Tá? Não há discricionalidade aí. Ele não tem escolha. Isso eu vou deixar para lá. Ele não tem esse tipo de escolha. Então, cada irregularidade que ele constatar, sob o ponto de vista dele, ele lavra o auto de infração. Tá? Entrega esse auto de infração para a empresa e a empresa tem o prazo, né, para apresentar uma defesa, né, contestando, se ela assim achar conveniente, o auto de infração. Tá? Esse auto de infração ele vai ser analisado por um setor apartado dentro do Ministério do Trabalho, é um setor de multas e recursos. O auditor que lavrou, ele já não participa mais do processo, né? Só se vier a ser chamado para uma explicação, um detalhamento. Então, é um setor apartado onde o analista, né, ali dentro do Ministério, a gente tem essa função, ele analisa o auto de infração e analisa a defesa da empresa. E ele vai definir se, administrativamente, esse auto de infração vai se tornar uma multa ou se vai ser arquivado, enfim. Então, o auditor, ele lavra, ali acabou o papel dele, né? Vai para um outro setor e esse setor julga se o auto de infração prospera, vai adiante, vira uma multa, ou se é arquivado por algum erro, enfim. Ouvida a empresa, né, lido a defesa da empresa. E o campo judicial, né, o jurídico está sempre, o poder judiciário está aí para, sempre que a empresa achar que vale a pena acessar, pode fazer dessa forma. Legal. Você sabe existe algum percentual de empresas que recorrem e conseguem êxito? Existe chance da empresa conseguir êxito recorrendo ou a chance é baixa? Não, existe. Né, existe. Eu não tenho como te precisar o percentual, né? Mas, via de regra, é algum vício formal que o analista pode, né, interpelar, alguma coisa assim, né? Mas existe. Assim como a gente recorre quando recebe uma multa, um auto de infração de trânsito, né, a gente tem essa possibilidade. Recebi um auto de infração de uma infração que eu cometi no trânsito. É um direito nosso contestar aquele auto de infração, né? Se ele vai prosperar ou não, aí, né, é do sistema. Mas existe sempre essa possibilidade. Legal. Você falou aí dessa outra possibilidade jurídica, essa eu não conhecia. Como é que funcionaria? Não, isso o Poder Judiciário está sempre à disposição, né, para empresas, não só empresas. A empresa entraria contra na justiça. Exatamente. Tá? Aí, lógico, vira um processo judicial. Se a empresa entrar na justiça, ela entra contra o auditor fiscal ou contra a auditoria fiscal? Como é contra a União, né? Contra a União. Isso, exatamente. Lógico, aí vira um processo judicial que a gente sabe que pode demorar, né? Enfim, às vezes a custa de todo o processo, né, pode ser até maior que o valor do auto de infração. Mas, enfim, é uma possibilidade que está sempre aberta. Bom, quando a gente fala de fiscalização do trabalho,
no seu segmento de fiscalização, onde você consegue ver que as empresas mais tomam multa? Olha, eu acho que falta muito o trabalho, né, que é o que você está aqui tentando divulgar, é a parte de prevenção, né? A gente ainda encontra muita irregularidade na parte relacionada à saúde e segurança do trabalho, né? A gente entende que se houvesse um trabalho melhor, mais fomentado na questão de prevenir, né, de tentar arrumar o ambiente de trabalho, proporcionar condições melhores de trabalho antes da auditoria chegar, eu tenho absoluta certeza que o número de autos de infração seria muito menor, né? Então, a gente sempre procura valorizar. Vamos tentar prevenir, vamos tentar adequar o nosso ambiente, adequar nossas máquinas, adequar nossos processos, né? Antes que o auditor chegue, que o auditor tenha que fazer uma interdição ou lavrar algum auto de infração, né? Então, com mais absoluta tranquilidade, a gente pode afirmar que a parte de saúde e segurança ainda carece muito desse cuidado, desse olhar mais atento, né? A fim de todo mundo ganhar, né? Ganha o trabalhador, que está trabalhando num ambiente mais protegido, mais adequado, ganha a empresa, que não vai ter uma dor de cabeça ali quando chegar uma fiscalização. E o trabalho do auditor fica, né? O auditor gostaria de chegar no ambiente e está tudo correto, seria o mundo ideal, né? Então, fica aqui sempre o nosso apelo, né? Vamos olhar mais para essa parte de prevenção, que é muito importante em todos os setores, segmentos, atividades econômicas, enfim. Ao encontrar uma irregularidade, você vai lavrar o auto de infração. Olhando lá para o quadro da NR 28, se eu não me engano, apenas a NR 29 tem as multas em reais. As outras não. Hoje vocês usam o FIR verdadeiramente, ou como é que é calculado, ou usa BTN? Como é que funciona esse cálculo de multa? O cálculo de multa, assim, quem é o auditor fiscal da rua, que digamos assim, nós que estamos fiscalizando, a gente procura nem saber o valor do auto de infração, até para não se deixar contaminar, sabe? Para evitar, vamos dar uma multa alta, baixa, enfim, para a gente não ter esse tipo de viés. Então, é tudo via sistema, né? Quando o auto de infração entra eletronicamente no sistema, já vai sair lá o valor da multa, né? A NR28 ela é um norte, ela estabelece alguns parâmetros, tá? Mas assim, é o ideal, que o auditor ele dê as multas que ele achar correta, independente do valor, se vai ser alto, se vai ser baixo. A gente evita saber ter essa é uma multa alta, baixa, para não ter esse tipo não ser influenciado com relação a isso. Interessante, mas o cálculo é em FIR ou é em BTN, você sabe? Eu acho que é em reais mesmo. Eu acho que hoje sai tudo em reais, eu não sei se esses indexadores que você está falando aí é para ter algum tipo de correção, né? Imagino que seja nesse sentido. Mas as multas são em reais e com relação a isso não tem muito problema. Aquele papo, eu já vi alguns colegas falando isso, cara, e vai ser uma oportunidade bem bacana a gente poder tirar esse grilo. Já vi alguns colegas falando o seguinte: quando o auditor fiscal começa a ver irregularidade na empresa, ele às vezes começa a dar multas em vários itens para pesar financeiramente a empresa, porque o valor da multa hoje ele é muito irrisório. Isso é verdade? O auditor fiscal, você já tem algum colega que faz isso, que vai na empresa e fica pegando vários elementos para jogar o valor da multa lá em cima, para que aquilo tenha um peso pedagógico maior? O auditor ele é obrigado a lavrar uma auto-infração para cada irregularidade, né? Às vezes parece um detalhe, mas faz parte da atividade, da função do auditor. Ele pode até responder, caso alguém venha constatar que ele verificou determinada irregularidade e não fez o auto de infração. Tá? Ele pode até responder por isso? Claro, ele está cometendo uma infração ali administrativa, ele pode responder com relação a isso. Tá? Então, pode até perder o cargo se for algo mais sério. Então, assim, reitero aquilo que falei há pouco, a gente procura nem saber o valor, sabe? A gente, enfim, tem esse detalhe que está irregular, enfim, que é passível de autuação, a gente é obrigado, não é um poder de escolha, a gente não fala, essa eu vou dar multa, essa não vai, sabe? Então, lógico, tem as exceções previstas em lei, que a gente pode observar um critério de dupla visita, enfim, mas, via de regra, cada infração corresponde a uma auto-infração, então, não há nenhuma predisposição do auditor em sair autuando, picadinho, para dar um valor enorme. Legal. Naquelas empresas que mais acertam, se você, essa empresa, esse perfil de empresa aqui está saindo pouco alto de infração, ou talvez nenhum,
O que essas empresas têm de diferente das demais? É a parte de prevenção, né? Porque como que a gente seleciona as empresas que a gente vai fiscalizar, né? O Ministério do Trabalho ele tem um banco de dados enorme, ele pega dados do INSS, ele pega dados das CATs e faz um cruzamento de todos esses dados de afastamento, enfim. E a gente tem a lista ali de quais são as empresas que são as grandes acidentadoras, que a gente chama, né? Então a gente sabe que naquele estabelecimento há uma incidência grande de acidente. Então é aquele estabelecimento que a gente vai procurar direcionar a nossa força de trabalho, né? Então aquela empresa que não tem acidente, que não tem empregados afastados, que tem poucos processos judiciais, enfim, essa empresa ela não vai aparecer ali na nossa tela como uma provável candidata a ser fiscalizada. Então, nós entendemos que aquela empresa... Ela teria menos visita, então. Exatamente, né? Nossa mão de obra é pequena, a gente não consegue fiscalizar todas as empresas. O mundo ideal seria esse, mas é humanamente impossível. Então, como definir em qual empresa ir? Então, lógico, é todo um trabalho de inteligência, um trabalho de planejamento para definir quais empresas estão apresentando os maiores índices de afastamento, de acidentes graves, né, de acidentes frequentes. Então, são essas que vão receber a fiscalização, né? Então, a gente entende que aquela empresa que está toda arrumada, está fazendo um trabalho de prevenção bem feito, está tomando os devidos cuidados, essa empresa provavelmente ela não vai ser a prioridade a ser fiscalizada, né? Legal. Em relação ao e-social, como é que está funcionando aqui hoje? Vocês têm alguns colegas que cuidam só disso? Ou cada auditor fiscal, quando vai para fiscalizar uma empresa, tipo, sei lá, ele olha no sistema antes para ver como é que está o e-social daquela empresa, para depois ir fiscalizar? Como é que funciona isso? Não, o e-social realmente é uma ferramenta que vai vir ajudar muito toda a sociedade envolvida nisso, né? Tanto a parte dos trabalhadores, a parte das empresas, que vai ser uma comunicação mais ágil, mais fácil, mais eletrônica, né? O auditor fiscal, ele não escolhe onde ele vai, né? O auditor fiscal, ele recebe uma ordem de serviço emitida por um coordenador, emitida por um chefe, né? Esse coordenador, esse chefe é quem faz esse trabalho que eu citei para você há pouco, de selecionar essas empresas que apresentam os índices piores, né? E aí o auditor fiscal vai até a empresa. Então, não parte dele, vou nessa, nessa e nessa. Ele recebe uma ordem de serviço, né? Então, vá nessa empresa e verifique isso, vá naquela e verifique isso. Então, ele já sai mais ou menos direcionado para onde ele ir, o que ele tem que fazer, né? Então, o auditor que chegar na empresa, ele não está ali porque ele escolheu vir aqui, ele está ali porque ele foi, né, teve uma ordem de serviço pela qual ele tem que cumprir e tem que estar ali. Então, ele não faria assim deliberadamente, eu vou naquela empresa, vou olhar o e-social dela antes. Ele não faria isso? Não faria isso. Ele pode até consultar o e-social, recebi a ordem de serviço. Pode até entrar no e-social e fazer uma consulta, né, como é que está essa empresa, ver o histórico dela, ver os empregados, enfim. Ele pode usar o e-social como uma ferramenta para auxiliá-lo na fiscalização. Mas jamais como, eu vou fazer uma pesquisa, achei essa no e-social e vou fazer a auditoria lá, né? Não cabe ao auditor fiscal. Conforme eu falei, há um planejamento da chefia, da coordenação, né, baseado em todos aqueles dados para determinar onde a pequena mão de obra disponível de fiscais vai atuar. Legal. Com o concurso público que vem aí, qual a expectativa de vocês aqui em relação à galera que vai chegar? Vocês estão esperançosos de ter mais colegas? Vai fazer muita diferença no trabalho de vocês ou vai fazer pouca diferença? Não, vai fazer muita diferença, né? A gente aqui está muito animado com essa perspectiva do concurso, né? Foram autorizadas 900 vagas, né? São vagas espalhadas por todas as regiões do país, né? Todas as regiões do país têm carência de auditor fiscal do trabalho, né? E para a gente vai ser ótimo, vai oxigenar o quadro de auditor. Hoje nós estamos em torno de 1.800 auditores, né, na rua, fiscalizando. Então a gente vai ter um acréscimo de 900, vai ser substancial, né? Vai ser um aumento significativo, né? Então a gente está muito animado, é bom para a gente, vai receber gente nova, ideias novas, né? Novas formas de trabalhar, de ver o mundo, né? Uma vez que estamos há 10 anos, né, sem o ingresso de novas pessoas, desde 2013, o último concurso, que entraram 90 pessoas, então, o anterior, em 2010, entraram 200 e poucos. Então, considerando o pessoal que sai para outros cargos, considerando o pessoal que se aposenta,
né, a equipe foi diminuindo muito. Então, esses 900 que vão entrar agora vai ser essencial para a gente conseguir ampliar, né, ampliar o nosso horizonte, ampliar o número de empresas a serem fiscalizadas, ampliar as atividades econômicas que a gente vai procurar atingir. Então, vai ser fundamental. Legal. Eu não sabia que o auditor fiscal sairia para outros cargos. Assim. A gente sempre vê o pessoal falando de aposentadoria. Qual outros cargos o auditor fiscal poderia sair da auditoria fiscal que ele ganharia tão bem? Tem um colega do Paraná que ele passou para a magistratura, né? Então ele saiu do auditor fiscal do trabalho para ser, né, para ingressar, ser um juiz. Então, às vezes o profissional está ali e o sonho dele é ser juiz ou trabalhar no Ministério Público, enfim. Então não seria tipo uma promoção, tá? Ele muda de carreira. Ele tem que fazer um outro concurso, ser aprovado, né? Daí ele deixa vaga o cargo de auditor fiscal e ingressa num outro concurso, né? Numa outra função pública, né? Não é tão frequente, tão comum, né? Mas existe. Mas o grosso mesmo da saída foi o pessoal que se aposentou, né? Porque é natural, né? O pessoal vai se aposentando e se aquela quantidade não for reposta, a tendência é ficar cada vez menor a equipe de trabalho, né? Hoje o auditor aposenta com quantos anos? Hoje é a regra padrão, né? 65 anos, tem que ter o tempo de contribuição, tem que ver o tempo de contribuição que ele trouxe, às vezes, de outras atividades, né? Então, enfim, seguir aquelas regras próprias de aposentadoria. Eu estava conversando aqui com o Eduardo Reiner, e ele falou do curso de auditoria fiscal aí, da imersão de auditoria fiscal. Você vai estar com ele nessa? Vou estar. Isso é um projeto muito bacana que eu, Eduardo e outros 2 colegas estamos oferecendo aí, porque a gente entende que o mundo do trabalho, os profissionais, a gente está diante de uma oportunidade única, né? 900 vagas para auditor fiscal do trabalho é algo que a gente nunca viu e não sei se vamos ver tão cedo, né? Conforme falamos anteriormente, o último concurso tem 10 anos. E agora nós vamos ter um concurso para 900 vagas. Então, por ser uma carreira muito democrática, permite que sejam, né, que ela seja acessível por profissionais com formação em qualquer nível superior, nós pensamos e resolvemos propor ao pessoal, né, propor aos interessados um método, né, de estudo que contempla todas as estratégias que nós usamos quando fomos aprovados, né, um material desenvolvido para esse concurso, né. A gente tem uma preocupação muito grande em propor, em oferecer um material atualizado. A gente sabe que as NRs estão em constante alteração, elas precisam se harmonizar com outras NRs, com outros dispositivos legais. Então, buscando isso, a gente desenvolveu esse produto e gostaríamos de convidá-los todos a conhecer o Imersão FT. Você vai deixar o link abaixo. No primeiro comentário fixado isso. Aqui. Nós temos um canal no YouTube onde a gente gravou alguns vídeos conversando sobre a carreira, conversando sobre o concurso, né? Temos um perfil no Instagram e quem se interessar em ter acesso a esse produto, olhem lá, pense com muita calma. É um conteúdo feito com muito cuidado, sabe? Muita seriedade para levar aquele que adquirir a melhor proposta para que venham trabalhar, sejam aprovados e venham trabalhar junto conosco. Essa é a intenção, né? Que a gente ajude essas pessoas interessadas a serem aprovadas e vir trabalhar conosco na Auditoria Fiscal do Trabalho. Muito bem, como diria Marília Gabriela, nós conversamos com o Thiago Monteiro. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. Isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado aí. O link está na descrição. Quer saber mais? A hora é agora, hein? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vai lá, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!